Hudson. Aliás, na cidade de Newark tem uma comunidade brasileira imensa. É a terceira maior dos Estados Unidos. Depois de Miami e Boston. A quantidade de água dentro do aeroporto, as malas nadando, uma coisa impressionante. Claro que nesse momento não nos afeta tanto, não nos afeta como brasileiros, né? Porque as viagens para lá são poucas. Mas é um aeroporto que recebe muitos voos do Brasil. E, claro, de outros lugares do mundo. Um caos instalado na cidade de Nova York. E eu acho que é interessante para nós, como brasileiros, para uma comparação, um grau de comparação também. Uma cidade grande como a nossa, em país desenvolvido, para a gente chegar à conclusão que também acontece. Mas, claro, depende da quantidade de água e a reação das autoridades. Chega por hoje? Chega por hoje. Amanhã tem mais. Amanhã é sexta-feira e cá estaremos às 8 da manhã. Bom dia, Sônia. Bom dia, Edu. Bom dia. Antes, vem aí uma... Rede Bandeirantes de Rádio. 1170 kHz. Bandeirantes AM. Olá, aqui quem fala é o Carlos Batista. Convido você para assistir os Donos da Bola na tela da Band TV. De segunda a sexta, 12 horas e 30 minutos. Os gols compactos dos jogos, matérias especiais, muito esporte e debate sobre o futebol de Campinas e região, com o time de comentaristas de maior credibilidade na TV regional. Links ao vivo e convidados do estúdio. Os Donos da Bola, a origem do esporte na Band. Você também pode ouvir a Rádio Bandeirantes no seu smartphone ou tablet, pelo aplicativo Band Rádios. E não é só Bandeirantes, tem todas as rádios do Grupo Bandeirantes. Se você é usuário do sistema Android, é só acessar a Play Store. Ou então, a Apple Store, se você tiver um iPhone ou iPad. Vai lá, o aplicativo é gratuito. Band Rádios, todas as rádios do Grupo Bandeirantes, em qualquer lugar do mundo, ao alcance da sua mão. Você está ouvindo a Rádio Bandeirantes de Campinas, ZYK 569, transmitindo em 1170 kHz. Bandeirantes Campinas. Na minha opinião, a reforma Agora na Rádio Bandeirantes, Bastidores do Poder. 10 horas e 1 minuto. Muito bom dia para você que sintoniza a Rádio Bandeirantes de Campinas em AM 1170. Muito bom dia para você que nos acompanha nas redes sociais. Está no ar o Bastidores do Poder. Eu sou Marcos Andrade. Nós seguimos juntos até às 11h30 da manhã. Comigo hoje está Zezé de Lima. Bom dia, Zezé. Tudo bem? Ei, Marcão, muito bom dia para você, muito bom dia para todos os nossos ouvintes. Tudo bem, sim. Zezé, hoje o Bastidores do Poder, hoje não, né? Sempre o Bastidores do Poder é uma produção do Departamento de Jornalismo da Band+, tem produção e apresentação minha, Marcos Andrade, Zezé de Lima e Rose Guglielminetti, na mesa de som o Leandro Renato, na central técnica o Gil Kleber e também ali na central de mídias nós temos o Lucas Pessoa. E hoje no Bastidores do Poder a gente vai falar sobre a mini reforma trabalhista que foi barrada no Senado. Também vamos falar sobre a reforma do imposto de renda, que está ali na Câmara, né, dos Deputados tramitando, foi aprovada, e outros assuntos também de relevância a gente vai falar aqui no nosso Bastidores do Poder. Lembrando que tem a sua participação também pelo WhatsApp 97102-1493, 97102-1493. Zezé, antes de entrarmos na pauta nacional, eu só queria trazer aqui uma informação de Campinas, aliás, algumas informações de Campinas. A primeira é que foi realizada agora na manhã de hoje, né, pela Polícia Federal, uma operação contra a pedofilia infantil. Então foram cumpridos mandados de busca e apreensão aqui na cidade e também em Várzea Paulista, e a Polícia Federal segue aí nessas investigações, né, e é sempre bom a gente lembrar que quem produz, possui ou transmite arquivos de pedofilia infantil, segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, pode pegar pena aí somadas até 18 anos de prisão. Então, essa operação da Polícia Federal, ninguém foi preso, mas temos em andamento essa operação hoje de manhã. E o outro assunto que eu queria trazer é um assunto econômico. Até pegar aqui uma informação que o pessoal
da Brasel, que é a Associação dos Bares e Restaurantes de Campinas, mandou, que tem uma pesquisa nacional da Brasel que aponta que 37% dos estabelecimentos trabalharam no prejuízo em julho e teve uma... Isso é melhor ainda em relação a junho, quando o índice foi de 54%. E aqui em Campinas, um dos bares mais tradicionais da cidade, que é o Tunicos Boteco, vai fechar as portas no próximo sábado. O Tunicos, que fica aqui na esquina de casa, eu que já xinguei muito o Tunicos Boteco por causa do barulho de segunda-feira, mas eu fiquei triste com a notícia porque é um dos redutos do samba campineiro, né? Tem uma importância cultural muito grande esse bar e vai fechar as portas em decorrência aí, principalmente da crise econômica, né? Da crise causada pela pandemia da Covid-19. Então, uma triste notícia para a cultura campineira, né? Além, claro, para quem gosta de bar, para quem frequentava o Tunicos Boteco, mas os sambistas, principalmente de Campinas, estão em luto. Eu já vi muitas manifestações nas redes sociais do pessoal do samba de Campinas lamentando o fechamento desse bar. Zezé, é triste, né? A gente vê aqui só na Barão de Jaguara, nesse trechinho, tinha a padaria Orly, que fechou, mas isso foi antes da pandemia. Agora o Tunicos também fecha. Então a gente vai vendo alguns estabelecimentos comerciais históricos da cidade que não vão resistindo ao tempo, não vão resistindo às crises e vão fechando as portas, né, Zezé? É triste. É triste. Ao mesmo tempo, as coisas se renovam também, né, Marcão? O que a gente tem de pedir é que, num tempo aqui próximo, outras portas estejam abertas. Não que eu não me solidarize com o pessoal do Tunicos e não sinta que é uma perda. Mas o que eu coloco é que a gente também, o que a gente vê é isso, renovação. E que seja isso que esteja acontecendo, e não um desânimo, sabe? Que aí é triste, aí é avassalador. Né? Que as pessoas, principalmente donos de bares, não acreditem numa retomada e comecem a fechar a porta. A verdade é que a gente não sabe muito como vai ser, né, daqui para frente. Eu penso muito na questão das baladas, daqueles bares que são fechados e que costumam ter aglomeração mesmo de pessoas, né, que antes da pandemia, evidentemente, né, aqui promove esse tipo de evento, de festa e tal. A gente não sabe como vai ser daqui para frente, né, porque ainda não temos como saber, porque mesmo com a vacina ainda a recomendação é de evitar aglomeração. Então a gente vai acompanhando para ver como que vai ser. Um momento completamente novo, né, que o mundo vive. E não é só Campinas, eu acho que todo o mundo mesmo está sofrendo com esse outro momento. Quer acrescentar mais alguma coisa? Eu sinto também que sempre quando há momentos de ruptura, como esse que houve, que foi assim, ruptura com tudo que a gente conhecia, as pessoas desenvolvem novos hábitos. Sim. E isso é o que nós vamos ver. O que as pessoas vão querer da agora em diante, né? Então a gente tem que fazer essa observação social aí para ver o que vai ser daqui para frente, né, Marcão? Porque Exato. Nesse sentido também. É um novo momento, né? Uma nova vida, o tal do novo normal, né? Vamos ver. O novo normal, a gente que tem que se adaptar a ele, né? Não é o novo normal que vai se adaptar a gente. Então, fazer o quê? É o que temos, vamos enfrentar. Zezé, vamos falar da proposta da mini-reforma trabalhista que foi barrada ontem no Senado. O texto da medida provisória que flexibilizava as regras trabalhistas, principalmente para jovens, teve o placar de votação de 47 votos contra e 27 a favor. A Câmara acabou incrementando outros pontos também e apelidou de mini-reforma trabalhista. Esse texto veio substituir a medida provisória que tratava daquela história de redução de jornada e também redução de salários. Aí, como foi muito alterado, eles fizeram esse projeto que foi visto como mini-reforma trabalhista. É isso. Zezé, sendo bem corporativista, eu vou falar que eu gostei dessa queda, porque ali tinha um ponto que falava sobre as horas extras dos jornalistas, que teria uma mudança ali que eu não tinha gostado muito. Então, assim, pensando na questão corporativista, eu gostei da queda.
E você, como viu essa proposta, o que o Brasil ganha, o que o Brasil perde com essa proposta agora barrada no Senado? Olha, eu falei com algumas pessoas acerca disso e as visões eram completamente diferentes. Com quem eu falei tem uma tendência mais liberal, achou que foi uma perda, que o Senado poderia ter feito algumas declarações, mas aprovado e mantido uma espinha dorsal que realmente ia favorecer a retomada de emprego, a criação de empregos para mais jovens que têm batido nas portas e encontrado essas portas fechadas e as portas simplesmente não se abrem para ele, né? Então, nesse sentido. E em relação ao pessoal que é mais de esquerda, né? Eles consideraram que era o que se tinha para fazer, inclusive que esse tipo de colocação por parte de legislação, se fosse aprovado, ia render aí muitos processos judiciais, porque não havia como o pessoal sequer fiscalizar a forma, as coisas que foram colocadas nessa reforma e que poderia, inclusive, gerar substituição de mão de obra e coisa e tal. Então, eu fico vendida, porque eu sou uma pessoa que eu acho que tem que desregulamentar um monte de coisa. Regulamentação demais, para mim, é péssima para todo mundo, é péssima para quem trabalha, é péssima para quem tem de empregar, entendeu, Marcão? E eu acho que o mundo que nós vivemos hoje é um mundo que não dá mais espaço para o que existia na nossa CLT. Então, a reforma trabalhista que já houve, eu achei legal, a previdenciária, achei que muita coisa tinha mesmo de mudar, e porque, acima de tudo, eu via muita gente se aproveitando de coisas que eram para ser uma proteção e acabaram virando arma na mão de muita gente. Quem faz gestão de pessoas, quem já fez gestão de pessoas na vida com aquela CLT que tinha, sabe o quanto era duro você fazer gestão de pessoas, porque tem muito aproveitador, você não tem ideia. Pessoas que você olha e que você acha assim, fala, nossa, olha que fulano legal, aí trabalha com ele, seja chefe dele para você ver como é que é a história, porque a história é outra. Então, e isso dificulta pra caramba. Então, Marcão, eu fiquei meio dividida entre uma coisa e outra, sabe? Não sei direito. O Zezé, já teve repercussão, né, essa decisão do Senado. O presidente da Câmara dos Deputados, o Arthur Lira, já criticou a decisão, né? Ele disse que o líder do governo no Senado, Fernando Bezerra, procurou para propor um acordo entre as casas, e o presidente da Câmara relatou que a proposta era do Senado, era o Senado aprovar a MP, melhor dizendo, retirando a parte que alterava a CLT. E aí Lira e outros líderes da Câmara teriam aceitado a sugestão, mas o Senado acabou rejeitando. Então, o Arthur Lira aí criticando a decisão do Senado. Em termos políticos... Tem um embate, né, Marcão, entre o presidente da Câmara e o presidente do Senado. E o Lira tem sido visto como lobo mau, o que eu acredito que é mesmo, sabe? Ele tem feito um papel... o papel que a parte suja do Congresso gostaria de fazer já há muito tempo, por exemplo, essa reforma do Código Eleitoral, esse novo Código Eleitoral, que deve ser votado hoje e depois votado novamente na semana que vem, é um deles, eu acho. Então, ele pega as propostas, na minha visão, assim, tudo que ninguém sequer teve coragem de fazer, ele vai lá e ele faz. E o Pacheco, no início, eu acho que o Pacheco vinha muito junto com ele, mas aí o Pacheco, com essa hipótese de vir a ser o nome da terceira via, ele quer se desvencilhar disso tudo, do Centrão, e se desvencilhar
do bolsonarismo que o Lira também representa, né? E em função dessa nova postura, essa nova é uma postura do quê? De quanto tempo, Marcão? De uns 3 meses para trás? Por aí, até menos, eu acho. Os dois têm estado, assim, em posições divergentes, inclusive em relação a essa história sobre aquele projeto que traz de volta as coligações, né, partidárias. A Câmara aprovou assim, em toque de caixa, isso daí, como tem aprovado tudo, e o Pacheco sequer deu garantias de colocar em votação. Aliás, a sensação que eu tenho é de que ele só coloca em votação se ele tiver certeza que o projeto vai ser barrado. Se ele não tiver, ele não bota em votação. Então, vai ser outro momento que eles vão se estranhar. Isso que eu ia trazer também para a nossa discussão, que é essa questão que eu estou sentindo, assim, que tem pautas muito importantes sendo tramitadas, principalmente na Câmara, mas, sei lá, tem muita coisa que a grande parte da população mal fica sabendo do que está sendo tramitado, e são pautas importantes. Então, eu acho que está tendo, como você disse, né, a toque de caixa mesmo, eu acho que não tem uma discussão, não tem ali um tempo até para a gente acompanhar as mudanças. E a mini-reforma eleitoral é um desses temas, né, que também foi feito ali, se a gente bobeia, nem vê os absurdos que estão ali naquela proposta também para passar. Então, eu acho que será, assim, no meio de uma pandemia, na retomada de uma pandemia, com todo mundo pensando na questão econômica, né? Porque hoje o brasileiro está muito mais preocupado com o seu bolso. Está vendo ali a realidade do país que não está fácil, né? Hoje tem um novo aumento do gás. Então, sei lá, essa discussão desses outros temas, eu acho que fica muito atropelado nesse momento. Então, eu também tenho essa sensação. Está indo tudo assim, a toque de caixa, e tudo bem que você não sabe o que é, e tudo bem que você que não houve discussão, a gente vai lá e a gente faz. É um monte de coisa, sabe? E que vem com um monte de jabuti que o pessoal aqui que nos ouve sempre sabe já o que é, mas jabuti é quando você cata um assunto que não tem nada a ver com um projeto de lei, você enfia aquilo no meio de um projeto que está em andamento e aprova aquilo junto com outras coisas que não tem nada a ver com a história. O Supremo Tribunal Federal já falou que isso é inconstitucional, mas essa prática não parou. Ao ponto da gente ter na reforma administrativa, que ainda não foi votada, mas que está em discussão e que o Lira pretende levar loguinho também para votação, uma história de que ia garantir ao diretor-geral da PF escolher o delegado que vai tocar determinado processo, inquérito. Olha se isso é uma coisa que se apresenta. Quer interferência maior do que isso? Sabe? Agora parece que vai sair isso daí da proposta, mas estava lá. Se não é, sabe, a imprensa está aqui de olho, sabe, ouvido em pé, os caras dão tunga na gente, mas dão tunga assim, da forma mais asquerosa que tem. Isso é assustador, Marcão. É assustador, no meu ponto de vista. É isso, Zezé. Eleitoral, né? O próprio fundo eleitoral, lá no orçamento, sabe? Que foi aquilo? Então, todo mundo está dizendo que o Senado é a nossa última fronteira, né? Sim, o Senado tá barrando, né, as coisas aí que estão passando pela Câmara sem muita discussão. Mas não o fundo, né, amigo? Ah, sim, mas aí também você quer demais, né, Zezé? O Zezé, a Câmara dos Deputados, falando nela, aprovou por 398 votos a 77 o texto base da reforma do imposto de renda de pessoas físicas, empresas e também de investimentos. O Celso Sabino, que é do PSDB do Pará, que é o relator da matéria, ele atendeu as demandas de deputados para chegar a um consenso
como, por exemplo, a retirada do limite de renda de quem pode fazer declaração simplificada do imposto de renda. A votação aconteceu depois de um acordo entre parlamentares, do governo e também da oposição, e hoje os destaques vão ser votados. E aí, Zezé, essa mudança no imposto de renda para a nossa vida, para quem está ouvindo... Para a nossa vida é boa. Para a nossa vida, é boa. Para o país, ninguém sabe ainda, porque não foram apresentadas contas, tá? Foi um acordo, outra votação assim no atropelo, porque não ia ser votado, procurava-se um acordo. É a quinta, acho que foi a quinta proposta do relator, quer dizer, sem nenhuma análise de gente isenta do projeto né, desse relatório. O que a gente tem hoje é isso. Não deu tempo ainda de quem é especialista no assunto e é isento analisar. Por exemplo, nas outras vezes, quando foram apresentadas outras versões para o relatório, o que eu vi, por exemplo, a quarta foi assim, é um absurdo, ninguém concordava, falava, ó, você vai ter pessoas que ganham 50 mil pagando 8% de imposto, enquanto outros que ganham 5% vão estar pagando 27,5%, né? Assim, não sei se são esses os números, mas é uma coisa parecida com isso. Então, a gente, de fato, isso era, assim, médico e advogado estava arrebentando com essa reforma, assim, era o melhor negócio do mundo. E aí, só que agora, como o negócio foi ontem, foi de noite, foi na Bacia das Almas, ninguém sabe. Houve o apoio da oposição, até do PSOL, porque está trazendo de volta aquela história lá da taxação de dividendos, né, que é uma bandeira da esquerda, mas, assim, ninguém apresentou nada. Fizeram uma modificação para tentar deixar os prefeitos e governadores mais contentinhos, porque na reforma anterior, no relatório anterior, eles mexiam com o imposto de renda das empresas, né, da pessoa física. E o imposto de renda da pessoa física, ele é um imposto que ele é compartilhado pelos estados e municípios. E aí os estados e municípios disseram que eles iam perder, mas perder muita grana. Aí eles resolveram aliviar no imposto de pessoa física e mexer na contribuição sobre o lucro líquido, que esse não é compartilhado, não é dividido aí com os estados e municípios, então oneraria menos os municípios. Mas os municípios estão falando que ainda assim eles perdem muito. Enfim, Marcão, eles não apresentaram nada de números para ninguém e vamos ver. As reformas são feitas todas assim, nesse sentido tributário, mais um puxadinho e vamos ver o que dá. É um absurdo tão grande, né? Como uma reforma no imposto de renda passa sem nenhuma conta ser apresentada, sem detalhar, né, o que vai mudar, o quanto vai entrar, o quanto vai deixar de entrar. Pô, não dá, né, para ter esse tipo de tramitação no Congresso Nacional, de atropelando, de vai que vai, e sem dar esclarecimentos para a população, sem deixar... Até os próprios deputados não sabem, os especialistas que acompanham o assunto tributário não sabem como vai ser, os jornalistas não sabem o que vai ser. Como que a gente, como jornalista, vai passar para a população essa informação se ninguém sabe como vai ser essas contas, né? O que vai entrar, o que vai deixar de entrar. É um absurdo, né? Ficar passando essas coisas assim. Quem perde, sabe? E assim vai. Ah, não, eu estou contente, para mim já está bom, porque vai taxar aí dividendos. Né? Então, isso para mim já é suficiente, ok, eu aprovo. Meu Deus do céu, como assim? E outro ponto também de convergência foi em relação a essa história do cálculo simplificado do imposto, né? 20% de desconto, é um que eu uso, inclusive. Uhum. Antes ia limitar o valor, a renda, né? Ao qual poderia se aplicar essa dedução.
Mas aí eles retiraram isso. Então, isso é legal. Eu, por exemplo, não ia poder usar isso, que é uma coisa que me convém. E aí as faixas também de imposto, né? Bom, só vai começar a ser tributado quem ganhar acima de R$ 2.500, isso é uma coisa bacana. E aí as faixas mudam também de acordo com essa nova... com esse novo chão, né? Esse novo piso aí que começa. Mas é só isso que eu posso dizer. Não posso dizer mais nada, porque não consegui ninguém para falar sobre isso comigo, sobre o que muda, sobre o que não muda, porque todo mundo estava, ó, ainda temos que analisar. Eu nunca vi isso. Você geralmente aprova um relatório e as pessoas já sabem, assim, as pessoas já sabem o que aquele relatório quer dizer para todo mundo que vai ser atingido pela história. Não é o caso, Marcão, não é o caso, infelizmente. É complicado, viu? Não quero ficar aqui implicando com tudo, sabe, Marcão? Mas é duro, cara. Eu não, quero mas ser aquela figura chata, mala, sabe? Que só vê defeito. Mas, pô... É que a gente está vendo um momento que parece que está tudo muito errado, né? Tá tudo um atropelo, tudo de qualquer jeito. 10h25, olha só, aqui no nosso WhatsApp, o 971021493, tem o Xandão mandando, Zezé, não era essa reforma que iria tirar o direito do trabalhador do 100% no domingo e nos feriados trabalhados? Se for, tá certo o Senado rejeitar, na minha opinião, quem trabalha os domingos e feriados devem sim receber os 100% nesses dias. A mensagem do Xandão. Não era todo trabalhador, tá? Eram categorias, mas era essa, sim, é isso mesmo. O Tandy Negrão, aí ele já fala sobre o governo federal, ele fala que é um golpe bolsonarista com apoio de bandas podres e 3 loucados das polícias, milicianos, dos mais variados matizes, empreendedores predatórios e lumpen políticos dificilmente poderia produzir algo funcional e mesmo que lograsse ocupar o poder por algum tempo, dificilmente teria um projeto minimamente consistente de país e, claro, não se deve ignorar um ponto, se não bastassem as quase 600 mil mortes da pandemia, a destruição ambiental e o desmonte de setores relevantes da administração pública federal ao fracasso econômico. Seria difícil que o prejuízo aos negócios causado pelo desgoverno não abrisse os olhos de quem, desde 2018, só quis ver o que seus preconceitos permitiam. Essa é a mensagem do Tandy Negrão aqui no nosso WhatsApp. O Zezé, só trazer mais uma pauta de Campinas, já que a gente estava falando, né, sobre questão de leis, uma questão aí também tributária, que tem a questão das multas aplicadas pela CETEC, que passou na Câmara em primeira discussão aquela redução dos juros, né, da multa. Então, por exemplo, para quem pagar atrasar até 30 dias, fica em 2%, e depois de 30 dias, 5%. Evidentemente, se isso for aprovado em segunda discussão e também for sancionado pelo prefeito Dário Saad. As multas por infração, elas vão ter 10% do valor da mensalidade na primeira, 20% na segunda e 30% na terceira. A CETEC aí tenta reduzir os percentuais aí para estimular a atividade econômica e também está tramitando na Câmara aqui de Campinas o refis para que os permissionários, né, também façam ali uma renegociação das dívidas e até mesmo pode chegar a 100% dos juros e das multas o desconto, mas isso também precisa ser aprovado. Então, Zezé, são essas as tramitações ali na Câmara de Campinas referente aos permissionários que usam, né, o solo público aqui de Campinas. Olha, eu sempre fui uma pessoa que eu escrachei e refiz, sabe? Porque eu acho que acaba premiando muita gente que opta por não pagar o imposto, sabe? Porque no fim sabe que vai vir um acordo aí, a prefeitura vai precisar de dinheiro e vai ajudar geral aí. Então, e vai abrir as pernas isso daí para ser mais vulgar, né? Mas é isso. Mas nessa época aqui,
em que a gente está vivendo, cara, não tem como não ser solidário com o empreendedor, né? Porque muita gente, a conta tem sido paga, a conta da pandemia tem sido paga, no geral, por todos, mas tem uns que estão pagando uma fatura muito mais alta, e isso não porque eu acho que o administrador perseguiu esse ou perseguiu aquilo, é pela própria natureza da doença, né? A natureza de um vírus que se espalha aí por saliva. Então, quer dizer, não teria o que fazer. Mas, então, vamos ajudar, né, gente? Porque, senão, quebra tudo. É como a gente começou, né, o programa falando, principalmente setores de bares e restaurantes, aí não tem como, não dá para jogar a culpa em determinado político, porque fechou. Era o que precisava ser feito, né? Infelizmente. Não tem do como Dória. falar que a culpa é do Dória, né? Não é do Dória. É que os prefeitos também, né? Depois podem culpar também os prefeitos, mas não tem como culpar o Dória ou o prefeito da sua cidade, porque era o que precisava ser feito, precisava ter o fechamento, porque a aglomeração, um monte de gente junta, sem máscara, comendo, falando alto, é um prato cheio para Covid-19. Então, eu acho que para o coronavírus que causa Covid-19, melhor dizendo. E então é bom, não é bom, não é nada bom, mas assim, era o que precisava ser feito, né? Então agora a gente tem que ter essas outras mudanças, né, na legislação tributária, essas facilitações em relação a multas, a dívidas, como o próprio Refis. A gente tem também o PAES aqui em Campinas, né, que hoje vai ter o Programa de Ativação Econômica e Social, que hoje tem mais novidades sendo anunciadas à tarde, vamos acompanhar. Então é isso, são medidas que precisam ser adotadas agora para tentar equilibrar ali as contas e tentar diminuir um pouco o prejuízo de quem sofreu mais nessa pandemia. 10h30, a gente precisa ir para o intervalo e volta já já. Você vai mandando a sua mensagem para a gente pelo WhatsApp, que é o 97102-1493, 97102-1493, não saia daí. Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. Para nós da Sanasa, a vida está sempre em primeiro lugar. Por isso, em tempos de pandemia, estamos agilizando os atendimentos online. Antes de ir até uma das 10 agências de atendimento, acesse o site sanasa.com.br/agendamento e agende o seu horário. Lembre-se, o agendamento é obrigatório e necessário para evitar aglomerações. Agendamento digital Sanasa. Toda hora é hora para combater a Covid-19. Sanasa, a vida em primeiro lugar. Derby Campineiro 201 no estádio Moisés Lucarelli, Ponte Preta e Guarani. Dia 17 de setembro às 21h30 pelo Campeonato Brasileiro. A história das disputas, gols, os números dos confrontos, entrevistas com personalidades e tudo sobre o grande clássico. Derby é aqui na Rádio Bandeirantes. Oferecimento: Aroma das Ervas, misturas e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais economia. Confira no site iga.com.br. Siga no Facebook e Instagram. Iga Atacado Oficial. Sua saúde é prioridade na Drugstore Popular. Acesse drugstorepopular.com.br. Acessórios 3 Vias. Peças, acessórios e serviços especializados para caminhões e picapes. Acessórios3vias.com.br. WhatsApp 97403-2077. Ótica Fábrica dos Óculos. Armações de marca própria a R$ 49,00. Só vende barato quem fabrica. Iga Atacado, muito mais para a sua economia. Produtos no atacado e no varejo. Ofertas sensacionais todos os dias. Refrigerante Antártica Guaraná 2 litros, 4,69, exceto zero. Filé de merluza Iglu 400 gramas sem pele congelado, 10,98. Creme dental Colgate tripla ação 90 gramas, 2,69. Ofertas válidas até segunda-feira, 6 de setembro. Pague com cartões alimentação. Confira muito mais em iga.com.br.
Aroma das Ervas, uma linha completa de misturas e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Ótica Fábrica dos Óculos. Armações de marca própria, só R$ 49,00. Qualidade e bom preço é na Fábrica dos Óculos. Conheça a nova loja na Avenida Doutor Campos Sales, 786, no centro de Campinas. E mais 17 lojas na região. Siga no Instagram e Facebook, @fábrica.óculos. Fábrica dos Óculos. Só vende barato quem fabrica. Trânsito. Miguel Nascentes Burnier com boas condições, motorista não encontra dificuldades na passagem pela Lagoa do Taquaral, chegada ao Balão do Bela Vista, também faz um bom caminho pela Nossa Senhora de Fátima e Júlio Prestes. Não consegue fugir da correria do dia a dia? A solução é o arroz à grega e a farofa 5 grãos Caldo Bom. Vai sobrar tempo até para curtir aquela preguiça, gostou? Acesse a loja Caldo Bom. Agora, notícias da hora com Juliana Caetano. Com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. Nenhuma aposta acertou as 6 dezenas do concurso da Mega Sena. O sorteio foi realizado na noite dessa quarta-feira em São Paulo. O prêmio para o próximo sorteio, no sábado, dia 4, é estimado em R$34 milhões. Foram sorteadas as dezenas 21, 38, 48, 49, 53 e 59. A Quina registrou 18 apostas ganhadoras e cada uma vai pagar R$ 154.808. A quadra teve 2.630 apostas vencedoras e vai pagar a cada uma o prêmio de R$ 1.513. As apostas para o próximo concurso podem ser feitas até às 7 da noite do dia do sorteio nas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país ou pela internet. A aposta mínima com 6 dezenas marcadas custa R$ 4,50. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Bandeirantes, a rádio que tem opinião. Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. 10h36, estamos de volta com o Bastidores do Poder. Mande sua mensagem, sua crítica, sua opinião, sua sugestão para a gente pelo WhatsApp 19 97102 1493, 7102 1493. Quase me fugiu da cabeça o número certinho, mas consegui falar. E agora a gente vai conversar com o Luiz Felipe Dávila, ele que é cientista político e também fundador do Centro de Liderança Pública. Luiz Felipe Dávila, seja muito bem-vindo ao Bastidores do Poder. Muito bom dia a você, Marcos, Zezé e a todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes. Eu queria começar essa entrevista conversando sobre os atos, né, que estão previstos para o próximo dia 7 de setembro. Como que o senhor analisa, né, essa movimentação que deve acontecer na próxima terça-feira, com o presidente Jair Bolsonaro convocando, né, tentando levar o seu eleitorado às ruas? Por um outro lado, também a esquerda, que insistiu em fazer a manifestação em São Paulo, na capital paulista, no Vale do Anhangabaú, no mesmo dia. Se existe realmente um perigo ali de confronto real, se existe algum perigo em relação até mesmo à democracia, mesmo se de repente os atos forem muito grandes em apoio ao presidente. Como o senhor está analisando a movimentação para esse dia 7 de setembro que está chegando? Olha, Marcos, o que nós sabemos é que será uma movimentação, uma mobilização muito grande de ambas as partes. Então, tem um lado positivo disso. As pessoas têm a livre expressão de manifestar suas preferências, né, dos dois lados, dos dois polos. O que não pode acontecer é a violência. Né? A violência é que tem que ser evitada. Violência não só briga entre as duas facções, então precisamos respeitar também a tolerância, né? A opinião diversa nesse momento. Né? Então, o que não pode ter é briga e, evidentemente, torcemos para que não haja nenhum ato, e aí sim, de avanço a ataque às instituições, como invasão do Congresso Nacional, como invasão do Supremo Tribunal Federal, que não tenha nenhum ato
que represente uma afronta às instituições democráticas, né? Acho que esse exercício da democracia é poder manifestar suas opiniões, suas ideias, mesmo aquelas que nós não concordamos, mas não pode extrapolar para um ataque às instituições. Isso seria muito negativo para o país nesse momento. Um momento já delicado, em que o Brasil enfrenta a maior recessão econômica dos últimos 10 anos, recorde de desemprego, queda de renda, mais de 20 milhões de brasileiros voltaram à miséria. Então, nós vivemos uma situação dramática no país. E o que nós não precisamos é acrescentar agora uma tensão institucional ou fazer a corda esticar demais em relação aos desafios das instituições democráticas. Nós temos de focar e realizar mudanças profundas para enfrentar esses reais problemas do Brasil. A população quer emprego e renda e vacina. É isso que nós temos de eleger como prioridade nesse momento. Bom, imagino que o senhor quis dizer esticar a corda mais do que já está esticada. Porque, olha... É isso, Zezé, está esticada. A coisa não está fácil. Né? Um ato desse, uma invasão do Congresso ou do Supremo, isso representa esticar a um ponto muito perigoso em termos de estabilidade democrática, né? Então nós temos de vigiar isso. Essa preocupação da radicalização das polícias militares, né? Isso não pode existir, nós temos de ter... Isso, como é que o senhor está vendo isso? O Estadão, a manchete do Estadão hoje volta a atenção, novamente, o Estadão acho que é o jornal que tem dado mais cobertura a essa questão da ideologização das nossas forças de segurança. E hoje fala que aumentou muito o discurso radical, principalmente de altas patentes da Polícia Militar nas redes sociais, defendendo o Bolsonaro e aderindo ao discurso até golpista do Bolsonaro. Como é que o senhor vê isso? Eu vejo com muita preocupação, porque, na verdade, a polícia é um órgão de Estado. Tem que servir a preservação da ordem e da lei. Manifestação política, evidentemente, cada cidadão pode manifestar, mas quem está fardado não pode entrar nessa disputa política. Portanto, mas eu acredito que, no caso de São Paulo especificamente, há sim um respeito da hierarquia da polícia militar muito forte e não permite esse tipo de insubordinação, ou seja, a opinião pessoal dos membros da Polícia Militar não podem ser traduzidos em ação no uso da força e no exercício do cargo que eles deveriam exercer com isenção e aí sim com preservação da ordem. Não importa se eles gostam ou não gostam do governador João Dória, se eles gostam ou não gostam do presidente Bolsonaro, é preciso fazer com que a ordem seja mantida e cumprida. Então, em São Paulo, eu estou um pouco mais tranquilo, apesar dessas manchetes preocupantes de que há uma opinião, um grande foco bolsonarista dentro da polícia, mas a hierarquia ainda prevalece na polícia paulista. Agora, em outros estados, a coisa é bem mais complicada, né? Então, assim, mesmo com aquela fala do coronel Alexander, o senhor acha que foi suficiente o que foi feito naquele momento? Depois houve a abertura de um inquérito policial militar, né, exigido pelo Ministério Público, mas anteriormente ele tinha sido suspenso das funções dele. O senhor acha que foi suficiente aquela medida por parte do governador João Dória? Olha, Zezé, o que foi importante foi a celeridade, a rapidez com que a coisa foi tomada, entendeu? Aconteceu, o Twitter, menos de 24 horas depois, o Alexander estava afastado. Então, eu acho, essa agilidade, essa celeridade é que precisa. Agora, quanto ao grau da punição, acho que aí nós precisamos entrar mesmo no mérito, ver como é que foi feito. Mas o importante é a celeridade, afastar imediatamente do comando alguém que se manifesta dessa forma. E eu acho que isso é um recado para o resto da polícia e mostra, de novo, como eu havia dito, como a hierarquia na polícia paulista funciona e funciona bem. Apesar das manifestações individuais das suas preferências políticas, é preciso se enquadrar, sim, na responsabilidade do cargo que ocupam. Uhum. Professor, até eu acabei de ver aqui uma pesquisa do Fórum Brasileiro de Segurança Pública que mostra que em 2021
21% das forças de segurança do país, né, dos perfis pesquisados em redes sociais de pessoas das forças de segurança, 21% interagiram em ambientes bolsonaristas radicais, 17% em ambientes moderados e 61% não interagiram. Tem um aumento em relação ao levantamento do ano anterior. Foram analisados 651 usuários de Facebook e Instagram, e realmente a Polícia Militar é o que tem o maior contingente aí de bolsonaristas, né, de pessoas, né, que são da PM, de policiais militares que interagem nesses núcleos virtuais aí do bolsonarismo. Aí eu quero puxar agora para um outro ponto que também é virtual, que é em relação às fake news, né? A gente teve a aprovação, a sanção do presidente Jair Bolsonaro em relação à revogação da Lei de Segurança Nacional, mas o ponto que falava das fake news ele vetou. Como que também funciona, né? Porque assim, eu vejo que existe um sistema organizado de disparo de fake news. Eu já falei aqui diversas vezes, porque é o mesmo conteúdo que eu recebo do meu síndico, eu recebo de um ouvinte e de algum parente. Então, assim, para mim é uma coisa muito organizada. Como que funciona esse esquema para mobilizar, né, os bolsonaristas, para deixar eles sempre a tropa unida? E qual que é a importância dessa movimentação nas redes sociais? Não, é fundamental. As redes sociais tiveram um papel e têm um papel muito grande hoje na política, cada vez mais, não só no Brasil como no mundo. A história de fake news funciona muito e o que eu digo é o seguinte: nós temos de parar de transmitir notícia quase de forma automática. Precisa checar as coisas, porque quantos absurdos, né? De repente você recebe um WhatsApp de um amigo seu, você acha divertido aquilo, ou você gosta, ou você concorda, e imediatamente começa a repassar para a tua rede. Isso é errado, nós precisamos checar os fatos, né? Então, eu acho que essa é uma prudência que todos nós precisamos ter como cidadão. Nesse momento de muita fake news, não reaja de forma impulsiva. Espere um pouco, cheque, veja se aquilo é verdade. Essa é uma maneira pela qual, como cidadão, pode contribuir para diminuir a propagação de fake news. Mas, voltando à sua pergunta, o que acontece com a fake news? Mais do que a fake news, é uma interpretação falsa da realidade. E isso faz parte de manter o que eu chamo do código tribal. Cada tribo dessa tem as suas verdades. E, na verdade, o que você faz com a notícia é passar por esse funil ideológico para traduzir aquilo na notícia para que ela se torne palatável, para manter o seu time mobilizado, a sua tribo mobilizada. Então, existe sim, quase um exercício de doutrinamento, né? Então, assim, você recebe aquela informação, toda a grande imprensa, como a Rádio Bandeirantes, é falsa, está comprado pelo sistema, então a real notícia está quase que na mensagem interna da tribo, né? E essa mensagem interna da tribo significa passar todas as informações por esse crivo ideológico para que todo mundo saia com um discurso ali unido, uníssono, em torno daquele tema, né? Então, na verdade, você transforma notícias praticamente em slogans de mobilização, né? Esse é o código da tribo. E a fake news tem um papel muito importante nisso. Eu tenho a sensação, e eu queria ver, perguntar inclusive para o senhor, assim, que eu vi ali a Lei de Segurança Nacional, vi os vetos do presidente da República, esse que é o que está estampando as manchetes de todo mundo, né? Mas, assim, eu acho que o mundo não conseguiu resolver como enfrentar a questão das fake news. Sabe? E eu não acho, olhando aquilo lá, eu não acho que seria fácil também resolver daquele jeito. Eu acho que é uma coisa que precisa de muito estudo. Assim como um outro ponto que está chamando muita atenção, olha, isso daí é para os bolsonaristas verem que eu não só critico os bolsominions, não. Tá? Mas outra coisa que chama atenção é em relação àquela história da punição maior para policial que repreende manifestações pacíficas. Eu acho que é tão difícil. Eu me lembro daqueles movimentos de 13, lá de 2013, que a coisa descambava com uma facilidade para a violência, para os black blocs da vida,
e tudo mais. E eu não sei, aí tem um gênio lá no Congresso Nacional que diz, eu sei, quem vai arbitrar? O que o senhor acha? Eu acho que você tem toda a razão, Zezé. É muito tênue essa linha do que devemos proibir ou censurar, porque aquilo representa uma ameaça à ordem democrática, e o que é liberdade de expressão. Acho que essa linha é uma linha muito tênue. Mas naquela época de 2013, como você bem lembrou, houve sim, os black blocs passaram do limite. Evidentemente eles eram todos ligados aos blocos de esquerda, uma esquerda radical, e depois os seus membros acabaram sendo processados, e foi aí que o movimento black bloc começou a diminuir de intensidade. Quando a lei ela é respeitada e não se deixa passar ou tolerar a baderna. Então eu concordo com você. É preciso. Você entrou de forma violenta, quebrou o patrimônio público, atacou pessoas, feriu pessoas, tem que responder na justiça. E o que não pode acontecer, Zezé, e infelizmente o que ocorre no Brasil, é que às vezes esse processo demora muito. E ao demorar muito, passa a ideia da impunidade. Então nós precisamos sim ter uma justiça muito mais célere para responder a esses ataques e essas violações, né? Eu acho que esse é o primeiro ponto. Segundo, que eu sempre falo que as manifestações pacíficas têm um poder extraordinário, porque elas acabam levando mais gente para a rua. Quando você pode participar de uma manifestação com seus filhos e netos, e porque ela é pacífica, você leva mais gente à rua. Eu digo que uma das mobilizações pacíficas mais importantes da história do século XX foi nos Estados Unidos o Martin Luther King, que fazia toda aquela marcha pacífica e controlava as pessoas para não passar do ponto e entrar na violência, né? E foi as marchas pacíficas que fez a grande transformação nos Estados Unidos, que acabou aprovando os direitos civis americanos. E mesmo naquele momento existia já o Black Bloc dentro do movimento negro americano, que era o Malcolm X, que queria violência e tal. Então, assim, mesmo dentro do movimento desse grande, existia a turma que achava que tinha que ir para o lado da violência. Então, assim, eu acho muito importante que essas manifestações sejam pacíficas, porque o Brasil já está excessivamente polarizado, já está excessivamente radicalizado. Então, qualquer ato, qualquer coisa vai ser a desculpa para entornar o caldo e nós temos violência, e é o que nós não precisamos nesse momento. E eu digo aqui, né, ao Zezé e aos ouvintes, que o grande problema do Brasil é isso. Todas essas manifestações estão tirando a nossa atenção dos reais problemas. As pessoas precisam trabalhar, precisa ter renda, a economia precisa crescer. Nós estamos estagnados há 10 anos. E sabe por que a gente está estagnado durante 10 anos? Porque há 10 anos o Brasil tem instabilidade política. Então, aqueles que poderiam investir nas empresas, em gerar emprego, ficam com medo de investir porque não sabem como é que vai ser o dia de amanhã. Então, acabam não investindo. E assim nós temos hoje 15 milhões de desempregados no Brasil. Portanto, a paz política, a preservação da ordem, a estabilidade do sistema político, ela é fundamental para que nós possamos encorajar os nossos empreendedores a investir no país, investir e gerar emprego e renda para a população. Bom, Marcos, vou fazer mais uma e juro que depois eu passo a palavra para você. Eu vou voltar aí à questão das manifestações e vou fazer uma colocação que um ouvinte nosso tem feito com uma certa frequência. Ele diz o seguinte: os movimentos da direita, as manifestações da direita sempre foram pacíficas, inclusive da gente cumprimentando policiais, levando os filhos. Por que a imprensa agora fica falando que pode descambar? Por que a imprensa está falando nesse momento que pode descambar, Luiz Felipe? Bom, primeiro é verdade a observação do ouvinte, né? As manifestações geralmente da direita são sempre pacíficas, né? Nunca nós tivemos black bloc na direita, né? Então, sim. Mas o que assusta hoje é que
Primeiro que dentro desses grupos o tom está aumentando, como você bem colocou no começo, né? O tom do radicalismo está aumentando nas redes sociais, nas convocações. Então, assim, estão quase que usando a linguagem black blocs para a direita, o que não era uma coisa normal antigamente. Antigamente, né, você se lembra muito bem das manifestações do impeachment, que você podia ir com seus netos, com criança, com bebê, e não tinha problema nenhum. Era uma coisa assim, e isso é bom, porque leva mais gente para a rua, né? Mas o tom da fala está aumentando muito, um discurso muito mais radical e violento, né? E segundo, que o presidente insufla também. Quando o presidente diz que todo mundo tem que se armar, que todo mundo tem que se preparar para o confronto, isso é um sinal muito negativo, é quase que uma ordem, um comando, né, para acirrar a violência. Então nós temos por isso que a imprensa está preocupada, é a linguagem usada nas redes sociais e é como o presidente da República está atiçando praticamente para atos violentos. Então, assim, aliás, hoje, para dar um pouco de crédito, ontem Bolsonaro já começou a maneirar um pouco nesse ato, mas até ontem ele dizia que população armada é que a população segura. Então, assim, isso não pode acontecer. Daí para nós descambarmos para uma coisa violenta, e como eu disse, esticar a corda até o ponto de ruptura dessa corda institucional do Brasil, é muito curto, porque é difícil controlar as pessoas mais radicais quando você começa a atiçá-las a ir para o confronto. Então é por isso que as pessoas estão realmente preocupadas com o 7 de setembro. Viu, Digão? É exatamente isso que eu acho também. Vamos falar um pouquinho sobre as eleições de 2022, professor? A gente tem agora, né, sempre a discussão em relação à tal da terceira via, né, que as pesquisas apontam que não seria nem Bolsonaro, nem Lula, que o Brasil poderia querer uma terceira via, um terceiro nome. Na última pesquisa que eu vi que saiu na terça-feira, não, hoje é quinta, na terça-feira, agora eu não me lembro o nome do instituto, mostrava Lula com 45%, Bolsonaro com 26%, e ali os nomes dessa terceira via poderiam ter um alcance ali mais ou menos na faixa dos 20%, todos somados. É possível, o senhor não acredita que a gente possa ter um candidato da terceira via que consiga ali aglutinar de Ciro Gomes, da Pena, a Dória, todo mundo no mesmo balaio para ser o candidato da terceira via? Porque, assim, pelo que eu tenho visto, se tiver ali mais de um candidato dessa terceira via, vai ser difícil chegar ao segundo turno, né? Porque aí vai ficar realmente mais entre o Lula e o Bolsonaro. Mas o senhor acredita que será viável um único nome da terceira via? Bom, ótima pergunta, Marcos. Eu acredito que sim, vou explicar por quê. Bom, se nós olharmos os números, assim, hoje 30% do eleitorado vota na esquerda, então é mais ou menos 28% a 30% que vota o Lula ou vota em alguém da esquerda, certo? O Bolsonaro, vamos dizer que ele tem 20% a 25% aí dos seus eleitores, né? Então, assim, tem uma faixa aqui, que é por volta de 40%, 42% dos eleitores que não querem nem Lula nem Bolsonaro. Então, se você olhar para os números, mostra que tem uma avenida. Mas o que não pode acontecer, como você bem disse, é fragmentar. Porque se tiver uma única candidatura, tem aí 40% do eleitorado que diz que não quer votar nem Lula nem Bolsonaro. Portanto, é uma candidatura viável. Então, a primeira parte da tua resposta é sim, se tiver uma única candidatura para captar os votos dessas pessoas que não querem nem Lula nem Bolsonaro, é possível que seja uma candidatura vitoriosa, né? Agora, por que eu vejo que é possível a longo prazo? Primeiro, assim, o que nós temos um pouco é pressa para definição. Todo mundo gostaria de ver esse rosto agora, mas o processo político ele é lento, esse amadurecimento é lento. Se você olhar 6 meses atrás, você provavelmente diria que o nome que aglutinaria o centro era o Luciano Huck, né? Antes, 8 meses atrás, era o Sérgio Moro. Então, os nomes aparecem e desaparecem. Então, apesar de existir muito nome, esse negócio vai depurando ao longo do tempo. E por que vai depurar? Por duas coisas. Primeira, os grandes partidos hoje estão muito mais preocupados em eleger deputados e senadores do que presidentes da República. Por quê? Porque como eles acham que vai ser uma eleição muito competitiva, eles querem se garantir.
se eu tiver bastante deputado e senador, eu sempre vou ter uma parcela do poder. E não importa o presidente que foi eleito, vai ter que conversar com a gente. Então, assim, o grande esforço dos partidos políticos hoje é priorizar as eleições para o legislativo. Em segundo lugar, eles querem priorizar as eleições para os governos estaduais. Por quê? Porque um bom candidato a governador ajuda a puxar voto para deputado e senador. Então, a lógica que prevalece hoje nos grandes partidos é, já que eu tenho meu dinheiro do fundo eleitoral, onde é que eu vou colocar melhor esse capital? Eu quero investir esse capital na eleição de deputado e senador. Então isso mostra que existe uma predisposição para se unir em torno de um nome, porque ninguém quer ter um candidato a presidente que vai drenar bastante dinheiro do fundo partidário, do fundo eleitoral, né? Vai ter menos dinheiro para a disputa dos deputados e senadores e governadores, para apostar num candidato numa eleição muito arriscada. Então, primeiro, existe essa lógica interna nos partidos. A segunda lógica que existe é que os próprios candidatos sabem disso. Se o ego prevalecer sobre a lógica, eu vou perder a eleição. Se nós tivermos, você acabou de colocar, se tivermos 2 ou 3 nomes, pronto, perdemos a eleição. Então, existe também um entendimento sobre isso. Eu realizei, em parceria com o Estadão, o Centro de Liderança Pública e o Jornal Estado de São Paulo, 2 debates com alguns candidatos desse centro democrático. Foi com o Mandetta, o Eduardo Leite e o Ciro Gomes. E foi muito interessante, porque quando chegou ao teatro, havia lá um camarim reservado para cada um, e ninguém queria ficar no camarim. Eles fizeram uma roda com as cadeiras e começaram a discutir o Brasil, porque eles estavam preocupados com o Brasil. Então, existe uma preocupação com o Brasil, com a democracia, com a preservação da liberdade, da democracia, que transcende o partido político. E principalmente, Mandetta e Eduardo Leite, você sente uma enorme disposição em abrir mão até da candidatura em nome de uma candidatura mais competitiva. Então, assim, o Ciro Gomes, eu acho que vai disputar a eleição, sim, mas o Ciro vai roubar mais voto da esquerda. Difícil o Ciro roubar voto da centro-direita, né? A centro-direita está muito claro esses valores que as pessoas defendem, né? A família, os valores cristãos, uma economia mais liberal. E o Ciro não vamos dizer, não representa esse figurino para o eleitor. Então, acho que ele vai roubar voto mais da esquerda. Então, na centro-direita, tende a haver um único candidato. Agora, eu acho que esse processo só vai se definir mesmo antes das convenções partidárias em junho de 2022. Bom, eu queria fazer uma pergunta para o senhor. Hoje o William Vac, ele publicou no Estadão também um artigo falando que existe uma chance real aí do impeachment do Bolsonaro, que o PIB desembarcou e o Centrão está correndo atrás do PIB aí. Para onde o PIB for, estou indo também. O senhor acha que existe essa possibilidade? Olha, a questão do impeachment, do impedimento do presidente da República, não é fácil, né, José? Porque o que acontece? Ela não é algo como por exemplo, um processo na justiça, que você entra na justiça contra alguém, tá, né? Ela é um processo político. E, por enquanto, o Centrão ainda está dando apoio ao presidente da República. Então, para que o impeachment ocorra, não adianta só o PIB brasileiro ser favorável, né? Precisa mudar o humor na política, e principalmente do Centrão, que hoje controla a Câmara, especialmente o deputado Arthur Lira, que ele tem o poder só dele de tirar um dos processos de impeachment e colocar em votação. Então, se ele não quiser fazer isso, não há pressão no mundo que faça acontecer o processo do impedimento acontecer. Então, assim, e para ele fazer isso, precisa praticamente desses partidos do centro que hoje ocupam o ministério deixar o governo para entrar nessa, porque ele pega um ministro que nem o Ciro Nogueira da Casa Civil, não pode, evidentemente, estar no governo se começa um processo de impeachment no Congresso. Então, assim, tem que abrir mão de poder. E essa turma só vai abrir mão de poder quando vê que é uma causa perdida, que não dá mais para segurar o Bolsonaro. Foi quando aconteceu com a Dilma, foi assim com o Collor, né?
Então, enquanto existe uma esperança de que o Bolsonaro pode concluir o seu mandato, é melhor ficar acoplado ao Palácio do Planalto, ao presidente da República, porque você consegue arrancar muito mais benefícios políticos do que ficar na oposição. Então, tem um pragmatismo político que ainda prevalece. Então, apesar de insatisfação dentro do PIB brasileiro com o presidente Bolsonaro, eu ainda não vejo que há esse clima na política, principalmente com os partidos do Centrão. Agora, se o presidente continuar dobrando a aposta, como ele costuma fazer, pode ser que haja clima mais à frente. Mas mesmo, veja só, cada mês que passa, fica mais difícil para concluir o processo de impeachment. Então, assim, a janela é muito curta para que isso possa ocorrer. Né? Só que o Bolsonaro é doido, então, a gente tem sempre que considerar isso, porque essa é uma variável importante. São 11h03. Eu quero agradecer muito a presença do Luiz Felipe Dávila, ele que é cientista político e fundador do Centro de Liderança Pública. Luiz Felipe, muito obrigado pela sua participação aqui no Bastidores do Poder e até uma próxima. Muito obrigado, Marcos, muito obrigado, Zezé, e obrigado aos ouvintes da Rádio Bandeirantes. Obrigado, senhor. 11h04, a gente vai para o intervalo e volta já, não saia daí. Bastidores do Poder. Na Rádio Bandeirantes. Não importa se o tema é leve, polêmico, divertido ou incrível. O que realmente importa é que você seja sempre o primeiro a saber. Bandmulti.com. Todo o conteúdo do Grupo Bandeirantes em um só clique. Notícias atualizadas de 4 grandes regiões do estado, a qualquer hora. Entretenimento, esporte, utilidade pública. A informação que você precisa. Acesse bandmulti.com. Saiba sempre mais. Sabe qual é o principal inimigo do mosquito? Você. Quando você faz a sua parte, o mosquito perde força. Por isso, descarte o lixo corretamente, mantenha o quintal limpo e dê atenção aos locais e objetos que podem acumular água. Vamos eliminar os criadouros. Faça a sua parte. Combater o mosquito é com você, comigo, com todo mundo. Saiba mais em gov.br/combate a Aedes. Ministério da Saúde. Governo Federal. Campeonato Brasileiro 2021 na Rádio Bandeirantes. Todos os jogos de Guarani e Ponte Preta com a melhor transmissão de futebol e a equipe esportiva de maior audiência do interior. Narração com emoção, comentários com credibilidade, um show de reportagens. Futebol é com a Rádio Bandeirantes. Apoio Rocha Autopeças, há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Na Corbella Tintas, você encontra a linha Coral Decora e o melhor preço. Acesse corbelatintas.com.br. Corbella com 2 L's. Minuto do Patrimônio Cultural. Uma homenagem ao maestro Carlos Gomes. O magnífico Teatro Alla Scala, que consagrou Carlos Gomes no final do século XIX, presta até hoje reverência ao maestro campineiro. O museu, que ocupa área importante da Casa de Espetáculos, ostenta sobre uma mesa de honra os bustos em bronze dos principais operistas italianos, como Verdi, Puccini, Rossini e muitos outros. E nesse espaço valioso do museu, apenas um estrangeiro. Quem seria? Wagner, o gênio alemão de Tristão e Isolda? Mozart? Beethoven? Quem? Parece incrível, mas o único bronze de estrangeiro, ou seja, não italiano, sobre essa mesa é o do brasileiro Antônio Carlos Gomes, o nosso Tonico de Campinas. Minuto do Patrimônio Cultural. Realização Grupo Bandeirantes e Academia Campinense de Letras. Trânsito. Chegar a Campinas pelo tapetão, o motorista vai encontrar dificuldades apenas no semáforo da Teodoreto de Almeida Camargo. A Buarque de Macedo tem lentidão até a chegada à Imperatriz. A partir da Imperatriz, o motorista encontra boas condições. Também faz um bom caminho pela Carolina Florenci. Quem ama tranquilidade escolhe produtos da Tigre, que garantem confiança e qualidade na hora de construir ou reformar. Por isso, há 80 anos, quem ama tranquilidade, ama Tigre. Agora, News Drops com Henrique do Vale, direto de Nova York.
E a Zoom Video Communications foi uma das claras vencedoras da economia pandêmica, mas à medida que mais pessoas voltam ao trabalho e também às salas de aula, a empresa agora enfrenta um desafio maior: como sobreviver após a fúria da Bolsa de Valores de Wall Street. As ações da Zoom despencaram mais de 15% ontem, depois que a empresa divulgou os resultados do segundo trimestre fiscal após o fechamento. Os números eram bons, os ganhos superam facilmente as previsões. O mesmo aconteceu com a receita, já que as vendas ultrapassaram mais de $1 bilhão em um trimestre pela primeira vez. Qual seria então o problema? O crescimento das vendas está esfriando. Os investidores têm grandes expectativas para a Zoom depois que as ações dispararam surpreendentes 400% em 2020. Zoom relatou que a receita subiu 54% em relação ao ano anterior neste trimestre, mas isso caiu drasticamente em relação ao crescimento de 355% nas vendas que a Zoom relatou nessa época no ano passado, durante o auge dos temores da Covid-19. E o iPhone 13 pode ter um sistema de conexão por satélite que, no caso, permitiria aos usuários se comunicarem até em regiões sem cobertura 3G, 4G ou 5G. De acordo com a Bloomberg, no entanto, o próximo iPhone teria o hardware necessário para a comunicação por satélite, mas o recurso poderia só ficar pronto em 2022. Além disso, a funcionalidade seria apenas para chamadas de emergência em situações de crise. Segundo uma suposta nota enviada para investidores, usuários do iPhone 13 poderão enviar e receber mensagens por SMS e fazer chamadas, tudo isso com o chip da banda Qualcomm X60. O satélite que iria fornecer a conexão com esse sistema seria um Starlink da empresa SpaceX de Elon Musk. Até o momento, a Apple não confirmou ou negou qualquer uma dessas informações e tudo isso deve ser encarado como rumor. O novo iPhone 13 e sua linha de variantes devem ser anunciadas nos próximos meses e chegar às lojas ainda neste ano. Você ouviu News Drops aqui na Rádio Bandeirantes. Bandeirantes. A rádio que tem opinião. Você está ouvindo Bastidores do Poder na Rádio Bandeirantes. 11h10, estamos de volta com o Bastidores do Poder. Você manda pra gente a sua mensagem, sua crítica, sugestão, opinião, pelo nosso WhatsApp, o 971021493, o 971021493. Pessoal, só mande o texto escrito, por favor, porque a gente não consegue ouvir enquanto está no ar aqui, então é melhor você escrever sua mensagem que aí a gente consegue ler e acelerar o processo, tá bom? O Zezé, o Luizão mandou aqui pra gente um vídeo do Beto Guedes, da música Sol de Primavera. E a boa nova andar nos campos, é linda, linda. Beto Guedes é um dos grandes nomes, né, da música nacional brasileira. Ô Zezé, vamos falar um pouco do julgamento, né, sobre as terras indígenas que está no STF. Começou agora a fase de sustentações. E aí, Zezé, que vai resultar nisso? Já dá para ter uma ideia? Olha, não. É um angu de caroço enorme isso para o Supremo Tribunal Federal. Eu, graças a Deus, não sou ministra do Supremo, só por isso. Ai, Deus. Gente, é o seguinte. Ontem eu falei rapidinho aqui e aí depois me mandaram mensagem. Pô, mas esse assunto, você falar rápido assim, não entendi nada que você falou. Pô, tinha só 3 minutos e a Rose me jogou numa fogueira. Então, xinga a Rose. Gente, é o seguinte. Em 2009, teve o julgamento daquelas terras, Raposa Terra do Sol, lá no Tocantins, acho. Bom, as terras lá eram assim, ficava um tantinho de aqui, outro tanto lá, outro em ilhas. E aí foi decidido pelo Supremo que a demarcação tinha de ser contínua. Tá? E isso deu um problema danado com um monte de plantador de arroz. Não era gente rica, era plantador de arroz, gente pobre, que vive do... né? E aí foi levantada a questão. A Constituição fala que os povos originários, o país inteiro é deles. Eles são os moradores originários aqui.
Mas como tratar isso, sendo que esses caras, muitos, né, dos índios, eles foram expulsos das terras deles em ações violentas? Como é que você faz agora? Aí essas terras foram compradas por outros que não tiveram nada a ver com aquela expulsão. Como é que você faz? O cara reivindica a terra e fala, essa terra era da minha tribo. Mas já tem, aquela terra, ele já saiu de lá faz 100 anos, expulso. E aí, quem o expulsou depois vendeu para outra pessoa que não tem nada a ver com a história. Como é que você resolve um imbróglio desse? Bom, o que o Supremo falou na época lá da decisão da Raposa Terra do Sol? Falou que estabeleceu um marco temporal. Esse que é o marco temporal. Que as tribos que estivessem nas terras deles até a promulgação da Constituição, lá em 5 de outubro de 88, poderiam ficar. Se não tivesse lá quando foi promulgado, I'm sorry, não vai poder. Porque tem todo um processo depois dos índios ter sido expulsos da terra deles. E o que está em julgamento agora é uma ação de Santa Catarina, que uma reserva ecológica foi invadida por uma tribo lá de índios. E o Estado de Santa Catarina entrou na justiça, ganhou em vários momentos, isso chegou no Supremo Tribunal Federal, e a Procuradoria do Estado de Santa Catarina defende que os índios têm que sair, porque aquela área é uma área de reserva estadual. E agora, essa decisão, a decisão que o Supremo tomar em relação a esse caso, terá uma de repercussão geral, ou seja, vale para todos os outros casos semelhantes. O pau está comendo em Brasília. Existia muitos ministros a favor dos índios, mas agora parece que deu uma minguada. O relator é o ministro Edson Fachin, que ele, o relatório dele vai ser favorável aos índios, falando que os índios, eles têm, constitucionalmente, eles têm esse direito de reivindicar qualquer terra. Mas tem também, olha a loucura, como é que você faz? Como é que você faz, Marcão? Aí a coisa tá pegando, né? Assim, existe uma possibilidade grande do Supremo, de alguém do Supremo, um Cássio Nunes, por exemplo, olha que figura, mas está convidado esse, né? Ele está com Covid, então acho que ele não vai aparecer lá, de pedir vista. Mas os índios não querem que seja pedida vista, né? Pedir vista para você analisar melhor, ver com mais atenção, é isso que eles sempre dizem. Mas os índios querem que se resolva isso agora, porque é uma coisa aí que já vem de mais de 10 anos, né? Eles contestaram foram 19 condicionantes que foram colocados pelo Supremo na época, lá em 2009, 2009, desculpa. Mas, então, eles falam, tem que decidir isso logo, porque tem um monte de terra que está suspensa a demarcação, tem outros que não estão conseguindo pedir, isso daí está prejudicando muito a população indígena do país. E aí, Marcão, eu já falei a minha parte, e tu? É difícil, né, Zezé? Como você mesmo falou, essa questão de pegar, por exemplo, um território que havia ali uma tribo, né, tribo indígena, alguma coisa, né, relacionada aos povos originários aqui do Brasil, e de repente há 100 anos, né, quem pegou aquela terra já não está mais aí, né? De repente essa terra não pertence nem mais aos descendentes dessa pessoa, então é realmente muito complicado. Tem que fazer um pente fino, falar quais são as áreas que estão pedindo a demarcação, né? Essa área pode? O que tem lá? É uma área, é um parque estadual. Então, pode ser demarcado para os indígenas, mas eles têm que manter ali todo o critério ambiental que existe hoje. Essa outra área hoje é uma pequena cidade que tem não sei o quê. Não, então não tem como passar, porque ali já tem uma cidade, né? Já tem outras vidas sendo desenvolvidas ali.
Mas é um problema que não tem solução praticamente, né, Zezé? Porque não tem o que fazer. Não tem solução. Tem que tentar ali minimizar os danos, lógico. Todo mundo acho que sabe que, né, os indígenas aqui no Brasil tiveram prejuízos. Foi um genocídio indígena, né, que aconteceu no Brasil desde o descobrimento. Não só no Brasil, né? Em tudo quanto é lugar. E não só na América Latina, né? Eu falo na América Latina, mas também você vê o que aconteceu na Austrália, por exemplo, né? Os aborígenes. Na África, então, meu Deus do céu, como que foi? Então, os povos originários sempre se ferraram bastante na mão dos europeus. Então, é uma questão realmente... Vamos dar a Europa agora para eles. Vão vender a Europa. A gente vai invadir a Europa e pegar de volta. Agora, eu acho que... O problema maior que eu acho é que isso virou uma coisa, mas é uma coisa bolsonarista. Se optar por isso, vai ser porque é bolsonarista. Se optar por aquilo, é porque é esquerdista. E não é nada disso. Gente, a coisa é muito mais embaixo. O problema é muito maior, sabe? Se o mundo não é um interruptor, né, que vai para cima e para baixo, essa questão das terras indígenas, então, muito menos. Porque tem muita questão ali que entra nessa discussão que eu realmente não tenho uma opinião formada, não. Eu não sei o que pode ser. Outro dia eu vi uma indígena, assim, muito bem articulada. Ela é uma das representantes aí dos povos indígenas. E aí ela falou assim... Olha, pode ficar tranquilo, nós não vamos reivindicar o Brasil inteiro. Ai, eu não tinha pensado nisso, nem brinca. Olhei minha casinha aqui. Direito eles teriam, né? Se a gente for ver na teoria. Os guaranis, né? Ai, graças a Deus, muito obrigada, moça. Vamos acompanhar como vai ser essa discussão no Supremo. Zezé, trazer aqui informações sobre a CPI da pandemia que acontece neste momento. Estava marcado o depoimento do advogado Marconi Albernaz Ribeiro, que é um suposto lobista da Precisa Medicamentos. Só que ele não apareceu até agora. E agora a CPI pediu para que a polícia fosse buscar a condução coercitiva, pediu a condução coercitiva do Marconi Albernaz Ribeiro, com o uso da força policial, se necessário, e já estão falando, a sessão acabou de ser suspensa por 10 minutos, e agora tem até a chance... ele? Ainda não. O Randolph pediu que seja configurada a ausência de Marconi, e a CPI pode pedir à Justiça a prisão preventiva do lobista com apreensão de passaporte e comunicação à Interpol. Então ele sumiu. O Marconi foi um dos que levou o atestado, não é? Foi uma vergonha aquilo para o Sírio libanês. Foi ele e o dono lá daquela Rede Brasil, como é que ele chama? Que também vai depor na CPI e que é o dono lá do Fibbank, que teria feito a carta de crédito para a compra da Covaxin, né? Pela Precisa. O Marcos Tolentino. Isso, é um rolo. E agora a última é que esse cara aí, né, que tá nos jornais, ele que teria aí guiado o filho mais novo do presidente, o Jair Renan, nos negócios dele. Olha, gente, vou te contar, é uma coisa, olha, essa história desse povo está me saindo uma encrenca tão grande. Aliás, eu até coloquei na pauta para a gente tratar hoje da questão lá do Carlos Bolsonaro, que a justiça, né, isso daí não é uma coisa de agora, é de anteontem, mas eu acho que vale falar sobre isso. A justiça determinou a quebra de sigilo telefônico, fiscal do Carlos Bolsonaro, a pedido do Ministério Público do Rio de Janeiro, para investigar rachadinha no escritório dele também. Não que isso seja uma novidade, que a gente não soubesse disso, né? Porque logo depois de aparecer o Flávio
como um cara aí que ficou rico com rachadinha, segundo o Ministério Público. Já veio história de que o Carlos também estava metido nesse enrosco, né? Ele foi eleito vereador do Rio de Janeiro aí aos 17 anos, e nesse ínterim ele foi ele fez a mesma coisa que o Flávio fez na Assembleia Legislativa, né? Segundo o Ministério Público do Rio de Janeiro. Mas esse povo aprendeu com quem isso, hein, Marcão? Né? Flávio, Carlos, com quem será que foi? Com quem será que eles aprenderam a fazer isso? Que esse era um jeito de enricar, hein? Pois é. E Bolsonaro, você tem tanta explicação para dar. A régua do Bolsonaro, ela é uma régua assim que não fecha, gente. É uma régua que vale só para ele e para os filhos dele. E nem amigos, né? Porque ele não consegue nem ter amigos, ele não consegue ser fiel a ninguém também. Só ver as pessoas que estavam ao lado dele em 2018 e quem está ao lado dele hoje. Todo mundo bem descartável, a não ser a clã dele, né? A família dele. Ô Zezé, em relação a isso do Carlos Bolsonaro, quebra de sigilo fiscal, telefônico, se pegam algum indício de outro crime que não seja ligado a essa investigação, o que acontece? A polícia pode seguir, o inquérito pode aglutinar isso e começar dali uma nova investigação? Eu acho que abre outro inquérito. Você está falando de fake news? De fake news. Porque isso já está sendo investigado, né? Fake news já está sendo investigado. Então, já tem um inquérito para isso. Tem que ser um inquérito de rachadinha mesmo, viu, o Marcão? Mas se nessa quebra de sigilo eles conseguirem alguns dados que possam ser usados na questão das fake news, não vai direto. Tem que ter autorização. Eles podem mandar para o outro inquérito, entendeu? Uhum. Certo. Tentar lá no outro inquérito essas provas aí, mas cada caos é um caos. Não dá para você abrir um inquérito guarda-chuva. Assim, vamos pondo, né? Aliás, esse foi um dos problemas lá do inquérito aberto a mando do Dias Toffoli, né? Porque não tinha escopo. Vai investigar tudo. Como assim investigar tudo? Tem que ser mais, tem que ter um recorte ali. Isso. 11h25, Zezé, vamos ver aqui as mensagens do nosso WhatsApp, o 971021493. O Claudemir, tem pessoas que afirmam que o Bolsonaro está dando um golpe, ele é o único que até agora cumpre a Constituição, enquanto a nossa Suprema Corte rasga toda hora, como foi na soltura de criminosos como Lula, Zé Dirceu e toda a quadrilha do PT, que acabou com o país distribuindo dinheiro para países da mesma ideologia comunista, mas isso só chegou onde chegou com o apoio maciço da maioria da imprensa brasileira golpista, que se une com o Supremo para dar golpe no governo federal eleito democraticamente. Claudemir, não posso discordar mais com o senhor, porque, para mim, tudo que o senhor falou, não concordo com nada. O meu xará Marcos mandou aqui, volto a lembrar aos jornalistas da Band, que quem foi penalizado foi o Haddad, portanto, não cabe citar fake news dos bolsonaristas. Se existem as redes, é de todos os lados. Eu acho, Marcos, que as fake news, o esquema de fake news do Bolsonaro é mais profissionalizado, assim, é um esquema mais robusto do que a do... Existe dos dois lados, não tenha dúvida. Mas isso a diferença é que o Bolsonaro, ele próprio reconhece que ele se elegeu por meio das redes sociais. E a gente nunca viu tantas fake news como nós vimos durante a campanha eleitoral, a última campanha eleitoral. Mas tanto que em 2014, por exemplo, o que o PT fez com a Marina Silva foi ridículo, né? E grande parte do que a gente vive hoje a origem também está ali, assim. Tem junho de 2013, passa pela campanha de ataques à Marina Silva, depois ao Aécio não aceitando a derrota. Então, assim, é tudo... Uma bela escola. Vai por aqui. Foi assim. Vai uma... E aí, quem manda mais mensagem pra gente, o Tandy Negrão aqui, falando, Zezé, só que a polícia, sendo praticamente bolsonarista, você acha que eles vão usar a força e a violência contra quem numa manifestação? Será sempre contra a esquerda, não contra os bolsonaristas.
Olha, Tandy Negrão, eu espero que você esteja pelo errado. amor de Deus. A gente não pode pensar assim. Quando você faz uma lei, você não faz uma lei falando, eu acho que... Não, pelo amor de Deus, porque essa lei, nesse momento, você pode gostar dela, mas no momento seguinte, ela pode ser um instrumento que vai te punir, você vai se sentir extremamente injustiçado. Lei não se faz pensando assim, então, de jeito nenhum. Agora, 11h27, dá tempo ainda de ler mais algumas. A Carmen vai na mesma linha do Tandy Negrão, ela fala que policiais, em grande maioria, apoiam o Bolsonaro, por isso que as manifestações da direita, né, do Bolsonaro, são pacíficas, pois os policiais não vão para cima e vão para cima da esquerda, e tem um revide ao fato, é a mensagem da Carmen. Também não concordo muito, Carmen. Eu acho que 2013, busca na memória 2013, amiga, busca. Vamos conversar de coisa que já aconteceu, não do que poderia acontecer. Então, busca na memória. O Topinel mandou mensagem aqui pra gente, um abração para você. Topinel também, o Vitório mandando aqui um abraço pra gente, valeu. Tem aqui o Edmilson, ele mandou alguns áudios, né? Eu falei aqui com ele que eu não consegui ouvir, ele tá trabalhando, não conseguiu digitou rapidinho e ficou feliz que a gente respondeu. É isso aí, sempre que você conseguir mandar por escrito, pode mandar que a gente tenta te atender. Tem a mensagem aqui também do final de telefone 6866, com um vídeo antigo aqui de uma reunião do PT com a China. Mas, gente, não viaja, não tem golpe comunista em andamento. Comunismo... Não vai ter golpe comunista nunca no Brasil. Nunca não, mas assim, num curto espaço de tempo, em 10, 15, 20 anos, eu acho que não. E acredito que nunca, na verdade, porque eu acho que no mundo inteiro o comunismo já saiu, né, até nos países que seguiam o comunismo, já não são mais. A China não dá nem para falar, apesar de ainda ter, né, o Partido Comunista à frente, mas a China já abriu bastante. E lembrar também, né, Zezé, que ditadura não é uma exclusividade da esquerda. Tem também ditaduras de direita, e isso é importante a gente pontuar. E agora a gente precisa ir embora. Peraí, só uma participação do Gil Bretas falando, veja o exemplo do EUA da invasão do Congresso. Então, a diferença do Brasil e dos EUA é que os EUA são uma democracia sólida, né? Você viu alguém das Forças Armadas falando, mas fez bem em invadir? E aqui a gente ouve falando, se invadir, mas o Supremo também, é essa postura que faz toda a diferença. Simbora, Marcolino. Um beijo pra Valquíria, um beijo pra você, Zezé, e até a próxima. Um beijo, até amanhã, gente, 10 horas aqui, hein? Rente que nem pão quente. Tchau, moçada. Você ouviu Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. 1170 kHz. Bandeirantes AM. Todos os domingos, a partir das 7 horas da manhã, a Rádio Bandeirantes transmite a Santa Missa direto da Paróquia Santa Rita de Cássia, situada na Avenida Jesuíno Marcondes Machado, 670, na Nova Campinas. Participe das celebrações ou acompanhe pelo rádio. Derby Campineiro 201 no estádio Moisés Lucarelli, Ponte Preta e Guarani. Dia 17 de setembro às 21h30 pelo Campeonato Brasileiro. A história das disputas, gols, os números dos confrontos, entrevistas com personalidades e tudo sobre o grande clássico. Derby é aqui na Rádio Bandeirantes. Oferecimento: Aroma das Ervas, misturas e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais economia. Confira no site iga.com.br. Siga no Facebook e Instagram. Iga Atacado Oficial. Sua saúde é prioridade na Drugstore Popular. Acesse drugstorepopular.com.br. Acessórios 3 Vias. Peças, acessórios e serviços especializados para caminhões e picapes. Acessórios3vias.com.br. WhatsApp 974